Bom dia! Que bom podermos juntos adorar o Senhor. Não sei você, mas é muito gratificante vir à igreja domingo pela manhã. Parece que as energias dobram, né? A gente acorda ali, meio ainda cansado do sábado, mas parece que quando chega na igreja, deve ser o Espírito Santo mesmo, né? E nos energiza, e entoando os cânticos, vendo os irmãos, é uma grande alegria. Graças a Deus pela igreja. Dizer aos irmãos que nós vamos realizar nossa primeira assembleia, a reunião para os membros da igreja decidirem seus negócios, quer dizer, os negócios da igreja, será no próximo domingo, 27 de março, às 9 horas da manhã. Lembrando que vamos tentar começar às 9, não havendo quórum mínimo, então a gente faz a segunda chamada depois de 30 minutos. E a gente faz com o quórum que tiver, quantidade de irmãos que tiver. Então se esforce para participar, temos decisões importantes. Vai ter leitura da ata, relatórios financeiros, dotação extra-orçamentária para algumas questões aqui da igreja e assuntos relacionados à membresia, né? Novos membros e desligamento de alguns membros, como é de praxe. Então, esses serão os assuntos. Lembrando, quem quiser, a partir, 7 da manhã, a gente já começa o nosso café da manhã, né? Então, vamos voltar, a gente fazia antes um café da manhã, para quem gosta de acordar cedinho. Aí traz um bolo, um pão, um requeijão, um queijo, alguma coisa, e a gente se junta aqui, e aí compartilha, toma café e tem mais esse momento de comunhão antes da assembleia, certo? Então você querendo vir, a partir de 7 da manhã estaremos aqui. Aí você traz alguma coisa para podermos dividir. Não é nada muito planejado, né? Mas é muito gostoso. E aquela conversa cedinho é bom demais, né? Então se prepare, né, durma mais cedo no sábado, para poder, domingo de manhã, estar mais cedo ainda aqui na igreja, e é um tempo muito bom. Sei que alguns irmãos estavam cobrando o café da manhã, e realmente é um tempo muito especial, não só por causa da comida, a comida é a desculpa. Na verdade, o bom é estar com os irmãos, conversando mais um pouquinho, visto que o nosso tempo é tão curto, né? Termina aqui, rapidinho, cada um vai ter sua atividade em casa, tem que almoçar, né? E a noite também é tão curto, então temos aí o café da manhã, 7 da manhã. Você pode chegar 7h10 também, se quiser, certo? Mas não chegue muito tarde, porque senão você não vai aproveitar quase nada do café, né? Era 7 horas, não era? Era, né? 7 da manhã, tá bom. Muito bem, depois dos informes básicos, vamos observar a palavra de Deus em Atos, capítulo 6. Atos, graças a Deus pelo irmão Vicente, que está aqui, né? A gente agradece a Deus porque deu tudo certo nesse período de cirurgia e recuperação. Ele está bem melhor, graças a Deus. Depois ele vai falar mais aí para todos nós em outro momento, né? Sobre esse período. Mas graças a Deus porque firme e forte. Muito bem, irmãos. A igreja cresce mesmo com problemas. É muito bom estudar a Bíblia expositivamente e de modo seriado. Por quê? Porque você vai observando todos os temas da Escritura dentro de cada livro da Bíblia. E nós cremos, porque é verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós estamos aprendendo exatamente tudo que Deus quer que nós aprendamos desses textos. Por que eu estou dizendo isso? Vivemos numa época em que as pessoas procuram igrejas que não têm problemas. Graças a Deus, entendemos que a nossa igreja vive um tempo de paz e tranquilidade, mas pode ter problemas. Como as igrejas, muitas do Novo Testamento passavam por problemas. Tinham igrejas que tinham problemas doutrinários, lutavam contra falsos mestres dentro da própria igreja. Já pensou como é difícil? Constrangimento, confrontar uma pessoa que se dizia irmão, que está ensinando uma doutrina, uma heresia. Não estou falando de pontos de vista, não. Estou falando de realmente ferir a doutrina fundamental da Escritura. Então, é desagradável, isso gera muita tristeza, muito sofrimento. Graças a Deus não passamos por isso. Algumas igrejas do Novo Testamento passavam por esse tipo de problema e outros problemas de divisão e várias situações. As igrejas, elas passam por problemas. Isso é importante você ter na sua mente, você que é crente. A Bíblia nunca disse, nem prometeu, que a igreja do Senhor Jesus Cristo seria uma comunidade
paradisíaca com ausência de dificuldades. Nunca foi dito isso na Bíblia, certo? Pelo contrário, sempre mostra as igrejas passando por dificuldades. E aqui o capítulo 6 é um capítulo que nos mostra que a igreja cresce mesmo com os problemas internos. Houve um problema aqui que, se fosse nos dias atuais, seria considerado um problema muito grave. Seria um problema de exclusão de alguns irmãos. Deixou de fora, alguns irmãos foram deixados de fora da distribuição, da ação social da igreja naquela época. Isso é muito grave. E isso aqui reflete um problema que existia naquela época, não é o mesmo problema que nós temos hoje, mas havia um problema na igreja, a primeira igreja do mundo, Jerusalém, que passava por esse problema, crentes judeus se estranhando com crentes gregos ou romanos ou de outras etnias. Havia esse estranhamento. Isso aparece aqui no capítulo 6, isso aparece em Romanos capítulo 14 e 15, isso aparece em 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 10, isso aparece em todas as igrejas. Basicamente, no Novo Testamento existe esse problema. Crentes judeus que se estranham com crentes gentios e vice-versa. Então, a igreja do Novo Testamento, ela tinha essa dificuldade. É importante ter isso em mente. Para quê? Para eu entender que a igreja que nós vivemos também tem dificuldades. Entende? Por exemplo, acredito que as dificuldades são mais de ordem ou social, ou de ordem cultural, ou de ordem etária, né, os mais jovens que não entendem o pensamento dos mais velhos, ou os mais velhos que não entendem o pensamento dos mais jovens. Talvez esses sejam os problemas que nós enfrentemos. Problemas de ordem cultural mesmo, na nossa igreja. Porque existe, óbvio, né, pensamentos distintos e discordâncias, mas pela graça de Deus temos vivido em amor e muitos irmãos têm se abstido, né, às vezes até da sua própria opinião, para viver na paz. E é isso que nós temos que fazer mesmo. É isso que nós temos que fazer mesmo. Isso é o amor. Agora, a gente só não se abstém quando é algo realmente muito importante, como a divindade de Cristo, por exemplo. Ninguém abre mão disso. Ou como a Bíblia sendo a palavra de Deus. Ninguém abre mão disso, óbvio. Então tem questões que nós não desprezamos ou deixamos de lado, não abrimos mão, brigamos por isso. Agora, tem outras coisas que são acidentais, que nós podemos flexibilizar, por amor ao irmão, nós toleramos. E eu sei que todo mundo deve fazer isso, em uma medida ou em outra. Você faz uma medida menor ou numa medida maior, mas é necessário isso para haver um convívio. Na verdade, isso que eu estou dizendo acontece até dentro da própria família, ou não é? Até dentro da própria família. O núcleo menor, nós temos que tolerar certas coisas para ter o bom convívio. Se isso não acontecer, é embate o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja, apesar de ter este conflito entre judeus e gentios, ela crescia e Deus ia abençoando. Atos 6, João 7, é um texto muito conhecido, que é conhecido porque fala da instituição dos diáconos como oficiais da igreja. Mas o sentido do texto não é nem necessariamente falar dos diáconos em si, embora vamos falar, mas é falar do porquê dos diáconos. Vamos ler o texto todo e depois observar algumas questões. Verso 1, Atos 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Está aí o problema, né? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé.
o teor desse texto aqui pode ser muito bem compreendido na seguinte expressão: a igreja cresce mesmo com os problemas internos. Então, a igreja vai continuar perseverando e crescendo, apesar das dificuldades administrativas, que é o que a gente observa aqui. 3 entendimentos nesse texto. Primeiro entendimento, fundamental. Quanto mais pessoas, mais problemas. Certo? Isso, se essa igreja dobrar, vai dobrar a quantidade de problemas. Entende? Quanto mais pessoas, mais problemas. A gente lê isso no verso 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Então, isso aqui é um fator de ocasionar mais problemas. Mais discípulos, crentes, se eram discípulos de Jesus, eram crentes. Mais problema, multiplica. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, faz-se uma média, normalmente, isso é uma média que se faz para quem estuda a administração de igreja, né? Existe isso no seminário, e existem livros escritos sobre isso, de você ter um pastor para cada 100 membros da sua igreja. Uma média. Então, a lógica é, à medida que a igreja vai crescendo, outro pastor, outro. Por quê? Porque é necessário administrar as situações, e só um não vai conseguir. Certo? Como lá tinha 12 apóstolos e não conseguiam. E eram apóstolos, não era um pastor qualquer. Eram apóstolos e não conseguiram. Então, o número se multiplicou. A gente entende aqui que haviam mais de 5.000 convertidos. Imagina uma igreja aqui, hoje não tem 200 pessoas aqui. Você imagine uma igreja se reunindo com mais de 5.000 crentes. E para administrar a distribuição do alimento para as viúvas de uma maneira igualitária e justa. É uma empresa. É uma empresa que tem que ser organizada ali para a distribuição desses alimentos. Os apóstolos não deram de conta, obviamente, e erraram aqui na sua administração. E antes disso, é interessante dizer que houve um problema antes desse, que foi o de Ananias e Safira. Né? Então a igreja já passou por esse problema, 2 crentes que mentiram e foram mortos pela ação direta de Deus, e a igreja toda temeu, né? Mentiram, foram desonestos. Agora, um segundo problema grande, que é o problema da murmuração. Murmurar aqui é a ideia de você reclamar. Eles reclamaram e criticaram. A princípio, murmurar é um negócio ruim. A Bíblia condena a murmuração. É você falar, muitas vezes, contra Deus. O povo de Israel murmurou muito no deserto, reclamando de Deus. Porque não tem água. Porque não tem comida. Veio o maná, mas agora a gente quer carne. Enjoamos do maná. Viviam reclamando. E Deus condenou a murmuração deles. E aqui, o grupo dos gregos, os crentes gregos, os helênicos, estavam reclamando, porque as suas viúvas não estavam sendo assistidas na distribuição diária. Lembra, é muito importante destacar o contexto disso aqui. Era um contexto de guerra. Quem dominava era o Império Romano. E a Jerusalém e a Judéia eram a província de Roma. Então os judeus não estavam no ápice. Os sacerdotes viviam bem. Por quê? Porque eles eram vendidos para os judeus, para os romanos. Eles faziam os quereres dos romanos, mantinham uma certa paz ali e eram ricos com o comércio no templo. Mas o povo judeu, de modo geral, que vivia em Jerusalém, era muito pobre e era oprimido, e os romanos imperavam ali. Logo, haviam muitas viúvas padecendo de necessidade. Por natureza, desde o Antigo Testamento, as viúvas deveriam ser assistidas, órfãos e viúvas. Se fala muito hoje de minorias, né? Mas as minorias, no texto bíblico, aqueles que precisavam de auxílio eram viúvas e órfãos. Lembrando, o que era uma viúva? Era uma mulher que havia perdido o marido e que não tinha filhos que pudessem sustentá-la. Se ela tivesse filhos adultos, ela não se enquadrava na categoria de viúva para ser assistida na nação de Israel, pensando no Antigo Testamento. O que a igreja está fazendo aqui é replicando o princípio do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus deixou leis para Israel para auxiliar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E os pobres, de modo geral. Quem eram os pobres naquela época? Eram esses.
viúvas, órfãos e estrangeiros. Israel não rejeitava os estrangeiros. Agora, tinha que crer no nome do ungido, do Messias, no Deus de Israel. Se ele cresce, esse estrangeiro era bem recebido. Ele até participava da Páscoa, mas ele tinha que crer, primeiro, obviamente. E então haviam leis de proteção aos estrangeiros. Isso é muito importante a gente entender, porque o Senhor, nosso Deus, sempre teve esse tipo de administração, de cuidado com aqueles que estão em desfavor. Êxodo 22, 22 fala disso. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Olha o que Deus está dizendo. E é a lei, né? Se você, Israel, não cuida das viúvas e dos órfãos, eu, o Senhor, Deus dizendo, vou matar vocês para que as esposas de vocês virem viúvas e os filhos virem órfãos. Vocês vão aprender como é ruim ser órfão e ser viúva. Porque naquela época não tinha trabalho para a mulher, né? Então não era fácil uma mulher chegar, apresentar o seu currículo e conseguir um emprego. Hoje, graças a Deus, existe essa facilidade. Naquela época, não. As mulheres viviam do sustento dos seus maridos, na agricultura, na pecuária e em outros serviços assim. Em Deuteronômio 10, 17 diz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, tem muitos textos no Antigo Testamento, Deus mesmo dizendo que a nação de Israel deve cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Então, quando chega na igreja do Novo Testamento, essa igreja aqui, repleta de judeus convertidos, a igreja de Jerusalém, e haviam alguns gregos e romanos aqui no meio também, provavelmente, tinha o costume, o princípio da lei de Moisés, de auxiliar as viúvas, que não tinham alimento, muitas vezes pouca roupa, então era necessário que a igreja auxiliasse. Pelo que a gente lê no texto, eram muitas, não eram poucas. Talvez muitos dos seus maridos morreram em batalha. Haviam constantes levantes de judeus contra o Império Romano. Por sinal, no ano 70, foi o derradeiro desse período aqui, onde muitos judeus foram mortos, né, ali, Jerusalém praticamente destruída no ano 70 depois de Cristo, depois desses eventos aqui. Ou seja, havia muitas viúvas e era necessário esse auxílio. E quem auxiliava? A igreja. Só que a igreja não auxiliava todas as viúvas de Israel. Veja a diferença. A igreja auxiliava as viúvas da igreja. Isso é muito importante destacar, certo? Então a igreja tinha esse compromisso. Vamos auxiliar as viúvas da igreja, dos crentes aqui. Eles não tinham condição de auxiliar as viúvas de todo Israel. Quando o povo de Deus era Israel no Antigo Testamento, quando o povo de Deus no Antigo Testamento, na Velha Aliança, era uma nação, aí era diferente. Tinha que auxiliar todas as viúvas de Israel, porque o povo de Deus estava num sistema de monarquia. Então era outra lógica, né? Mas aqui não, a igreja não é uma monarquia, a igreja é um grupo de convertidos, a igreja não tem rei, não tem exército, não tem pena capital, não tem nada disso. Então a igreja auxiliava as viúvas que estavam ali. E o problema aqui, claramente, é que os apóstolos, não por maldade, mas eles, por conhecerem mais as viúvas hebreias, eles destinaram o auxílio para as viúvas hebreias. Lembra que a gente leu no capítulo 5 de Ananias e Safira que havia muitas ofertas que eram destinadas, colocadas aos pés dos apóstolos? Inclusive, né, Barnabé vendeu um campo e deu muito dinheiro ali. Essas ofertas eram usadas para quê? Nesse momento, era para ajudar os que estavam desamparados ali. E para manter, obviamente, os apóstolos, porque eles deixaram de trabalhar para poder viver em prol da igreja. Então, aquele sustento também ajudava a manutenção dos apóstolos. Posteriormente, esse sustento foi para missionários. Mas
O importante aqui é que os apóstolos, a gente entende, não é que eles fizeram por maldade. Simplesmente eles erraram porque era muito trabalho. Eram muitas pessoas. Eles não tinham sido treinados para isso. Jesus disse, eles vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Jesus deixou 120 convertidos. Os apóstolos estavam com mais de 5 mil convertidos. Como é que dá de conta de mais de 5 mil pessoas? E então eles erraram aqui. Em Atos 4, verso 4, nós vemos mais ou menos um número, quase 5 mil convertidos, né? E então, mesmo havendo a murmuração, é interessante entender que os apóstolos, eles souberam administrar muito bem a murmuração. Eles não ignoraram a reclamação do povo, eles podiam ter ignorado, como alguns apóstolos modernos ignoram, na verdade, falsos apóstolos. Eles não querem saber do que o povo diz. Essas igrejas que têm apóstolos, eles não têm um sistema como o que a gente vê na Bíblia, onde a igreja participa das decisões. Próximo domingo nós vamos ter uma assembleia onde a igreja vai participar das decisões. Infelizmente, nem toda a nossa igreja vem para a assembleia. Eu digo infelizmente porque era bom que mais pessoas participassem, né? Mais opiniões, sugestões, né, avaliações, e assim a gente vai crescendo para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Mas o fato é que, nesta igreja, a primeira igreja, os apóstolos nos deram assim, um entendimento de como a igreja deve viver, e eles ouviram a reclamação. Muitos líderes não ouvem as reclamações, ignoram as reclamações, não querem saber, porque reclamação é igual a quê? É problema, né? Reclamação é igual a problema. Então, os apóstolos administraram. Então, o primeiro aspecto é que muitas pessoas, quanto maior o número de crentes, maior será o número de problemas e dificuldades. Não nos assustemos com isso. A primeira igreja do mundo, com 12 apóstolos, homens que operavam milagres sobrenaturais ali, curando pessoas à vista de todo mundo, eles não conseguiram resolver esse problema. E a igreja teve uma dificuldade aqui. O segundo aspecto é que os líderes, no caso os apóstolos, trazendo para nós hoje, líderes da igreja, nós devemos dar o caminho correto para as soluções. Os líderes da igreja moderna, a igreja de Jesus, não conseguem resolver todos os problemas. É impossível. Mas os encaminhamentos corretos nós temos que dar, à luz do que a Bíblia diz. E é o que a liderança da igreja tenta fazer. Então é importante compreender isso. Olha Atos 6, verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então eles pegaram o problema. Qual o problema? Distribuição de alimento. É o que ele chamou de servir às mesas. A palavra servir aqui é a palavra, o verbo, né, para diácono. Tem o diácono substantivo, tem o diácono verbo, né? E aqui a ideia de serviço é uma diaconia. Servir às mesas é a diaconia da mesa. O que seria isso? É o que a gente chama modernamente de administração. Então, a ideia aqui é que os apóstolos disseram, não temos condição de administrar isso, essa distribuição dos alimentos. Então, alguém vai ter que fazer esse serviço. Não é razoável, e a palavra aqui, razoável, pode ser entendida como não é correto. Não é correto que nós, os apóstolos, deixemos o estudo da palavra e a oração para cuidar dessa administração. Isso é um princípio muito importante. Nesse momento, você vai perceber que não havia pastor na igreja. Não havia essa categoria pastor. Haviam apóstolos. Posteriormente, surgiu um pastor e os outros pastores, e a igreja depois resolveu outro problema mais para frente, certo? Mas os pastores, digamos assim, eram os apóstolos, mas não havia essa denominação, pastor ou bispo ou presbítero naquele momento. Eles eram os líderes da igreja. Posteriormente surgiu. Interessante que quando os apóstolos foram resolver o problema, eles não resolveram só entre eles. 12 apóstolos. Nós temos o poder da revelação, o que é verdade. Os apóstolos. Deus fala a nós. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Olha bem. Se Deus fala a nós, vamos resolver aqui o problema. Vamos escolher 7 pessoas que nós confiamos e vamos botar para administrar isso aqui.
Eles não podiam ter feito isso? Se fosse o que Deus queria, eles fariam isso, não é verdade? Porque eram apóstolos. Eles recebiam o poder de Deus, assim, Deus falava com o apóstolo, e o apóstolo falava com a igreja. É por isso que até hoje o Papa quer a prerrogativa apostólica, porque ele quer dizer que o que ele diz lá na cadeira papal, no trono dele, é palavra de Deus. Não é, só foram 12 apóstolos, acabou. Nem tem um apóstolo romano, nem tem os apóstolos evangélicos, certo? Isso é tudo mentira. Se eu for para uma igreja que tiver um negócio desse, já sabe, é engano. Fuja, correndo, porque não é de Deus. Mas bem, os apóstolos não fizeram isso. Eles não se reuniram e resolveram o problema entre eles. Todo sistema de governo de igreja, onde os líderes resolvem o problema entre eles e a igreja não participa, não é a vontade de Deus. É por isso que não somos presbiterianos. Nem cremos no chamado presbitério local. A igreja tem que participar. A igreja tem que escolher. A igreja tem que resolver. Veja bem, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, a comunidade dos discípulos é o quê? É a igreja. E o que é que eles disseram para a igreja? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, não vamos cuidar disso. Não vamos. Esse é o princípio. Solução. Aí eles deram o encaminhamento. Eles também não deixaram a igreja sem orientação. Os apóstolos deram orientação para a igreja. Qual foi a orientação? Verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Percebe? Os apóstolos orientam, os apóstolos encaminham, mas a igreja é que vai escolher, é que vai resolver, é que vai tomar as decisões. Basicamente, nós tentamos imitar isso aqui na nossa igreja. E as igrejas modernas, hoje, devem fazer a mesma coisa. Pastores dão encaminhamento, mas a igreja é que vai resolver. Perceba que a igreja, mais à frente a gente vai observar, que pareceu bem à igreja esta opinião dos apóstolos. Quer dizer, é que a igreja gostou, a igreja aprovou, a igreja deu sequência. A igreja podia ter dito, não gostamos. E aí era outra história, era outro encaminhamento, os apóstolos iam pensar em outra possibilidade. Observe que no verso 4 nós lemos, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Pronto, eles se dedicaram exatamente a isso, oração e ministério da palavra. No caso dos apóstolos, que eles conheciam bem o Antigo Testamento, conheciam bem a revelação de Jesus, porque foram treinados pelo Senhor Jesus Cristo, então eles, basicamente, o ministério deles era pregar e pregar e pregar. No caso dos pastores, na modernidade, o nosso talvez o grande trabalho é estudar a Escritura para refletir a Escritura com o máximo de exatidão de como foi naquela época. Ah, mas já estuda 4 anos no seminário? Pois é, 4 anos a gente aprende a estudar a Bíblia. Aí quando sai é que vamos estudar a Bíblia, entende? A gente não só estuda a Bíblia, mas não dá para ver tudo. E aí você vai ao longo do tempo estudando cada vez mais, se especializando em cada livro da Escritura. Perceba então que a proposta dos apóstolos, ela foi bem acolhida e esses homens foram escolhidos. A função do diácono, e é importante destacar isso, ela é muito parecida com a função do pastor. A diferença é que lá nos requisitos para os diáconos, não é exigido deles o ensino. Não é exigido. Você vai lá em 1 Timóteo 3, verso 2, nós lemos, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Essas mesmas características se exigem dos diáconos, mas não se exige que ele seja apto a ensinar. Então, o diácono não deve ensinar, pode ensinar também. A gente vai ver isso no exemplo de Estevão e de Filipe, 2 diáconos que ensinaram muito bem a palavra de Deus. Não quer dizer que eles não podem ensinar, quer dizer que não é uma exigência ter esta aptidão. Se tiver, melhor ainda. E é interessante observar a evolução de Atos 6, dessa constituição dos diáconos, para Atos 15.
Em Atos 6, só haviam 12 apóstolos. Os diáconos foram a solução para esse problema da distribuição dos alimentos entre as viúvas. Em Atos 15, quem conhece o livro de Atos, lembra que é o capítulo que fala do concílio de Jerusalém. Lá já havia um grupo a mais. Atos 15, verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. A questão, novamente, era um problema entre judeus, crentes judeus e crentes gregos, romanos, crentes gentios. Eles estavam tendo esse embate aqui com relação a alguns costumes da lei de Moisés. Quem se reuniu para resolver? Apóstolos, ainda estavam vivos, alguns pelo menos, a maioria, e presbíteros. A palavra presbítero literalmente poderia ser traduzida como ancião. Presbítero é uma transliteração. Você pega a palavra do jeito que está e joga no nosso alfabeto. Você pega o alfabeto grego e bota as letras correspondentes. Dá presbítero, parece muito comum, mas literalmente é um ancião. Quem eram os presbíteros? Eram os pastores da igreja de Jerusalém. Aqui já tinham pastores. Entre o capítulo 6 e o capítulo 15, os apóstolos constituíram pastores, que a igreja, obviamente, votou e aprovou. Porque eles sabiam que eram só 12 apóstolos e eles iam embora em breve. Deus ia levar, e os pastores iam dar sequência ao trabalho, e não haveriam mais apóstolos na história, né? Não haveria mais apóstolos na história. Olha, Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos, eles discutiram, conversaram o problema, né? Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Então, esse problema de costumes entre crentes judeus e crentes gentios, que estava prejudicando as igrejas, ele foi resolvido. Mas veja os grupos que atuaram para resolver: apóstolos, presbíteros e toda a igreja. Percebe? Então, esses são os grupos que vão resolver essa questão. E eles levaram, encaminharam o problema e enviaram os homens com as cartas para resolver esse problema. Então, é importante ter esse entendimento. Agora a igreja tem pastores e diáconos. Apóstolos já se foram. Os pastores juntos com os diáconos, no contexto da nossa igreja, conselho de oficiais, encaminha para a igreja as soluções. Ou possíveis soluções, ou projetos, ou ideias, e assim por diante. E a igreja responde, ou concordando, ou discordando, que é o que a gente vê aqui. Eles acharam boa a ideia, né? Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Aí eles elegeram homens, tudo foi eleito. Elegeram homens que levaram cartas para as igrejas fora de Jerusalém, as outras igrejas, para acatarem a decisão que a igreja de Jerusalém havia proposto. E, logicamente, as outras igrejas poderiam acatar ou não. Acredita-se que a maioria acatou. A gente entende que cada igreja é autônoma, uma igreja não manda em outra igreja, né? Então, cada igreja pode se ajudar, obviamente, mas não existe uma obrigatoriedade ou uma submissão de uma igreja para com a outra. Então, tudo isso nos ajuda a entender que os líderes devem dar o caminho correto para as soluções. Isso não quer dizer que o irmão da igreja não possa ajudar. Claro que pode. Você chega para um pastor, dê uma sugestão, ou você apresente uma crítica também. Olha, eu acho que poderia ser assim, eu acho que poderia ser desse jeito. Não tem problema. Agora, não quer dizer que a sua crítica sempre vai ser atendida, mas ela vai ser avaliada. Aí pode ser rejeitada ou pode ser observada, dependendo do que esse grupo de líderes vai entender. E um último aspecto dentro do nosso texto é que a igreja deve resolver seus próprios problemas. A liderança não vai resolver os problemas. A liderança propõe e a igreja é que vai resolver em assembleia, como observamos em Atos capítulo 15. Mas olha Atos 6, verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade, percebe? Então quer dizer que os apóstolos apresentaram a sugestão de escolher 7 homens para poder administrar a distribuição dos alimentos para as viúvas. E então toda a comunidade gostou. E eles fizeram a eleição. Os apóstolos nem se meteram nessa eleição. Tudo indica que não. Foi a própria igreja que elegeu. Eu fico imaginando como foi uma eleição
no meio de mais de 5.000 pessoas, sem nenhum um equipamento eletrônico, né? É difícil, mas eles fizeram e 7 homens foram eleitos. Outro critério muito subjetivo, os apóstolos disseram, escolham 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Como de mais de 5.000 pessoas, você vai escolher 7 homens cheios do Espírito Santo? Difícil. Eu imagino que não foi fácil. Há muita oração e tudo, mas eles chegaram a esses 7 nomes. Eu queria muito que Deus tivesse nos dado a revelação de como foi que eles fizeram para a gente entender melhor, mas fica difícil. O fato é que na nossa igreja, bienalmente, né, não está dizendo na Bíblia que é para ser de 2 em 2 anos, mas a gente faz bienalmente a eleição dos diáconos. Como é que isso é feito? Você recebe uma ficha, você aponta, baseado nos critérios, né? Principalmente cheio do Espírito Santo, de sabedoria, você coloca lá os nomes que você quiser. Você pode botar 30 nomes se você quiser. E aí você bota a ficha na urna. Aí essas fichas, depois de um mês, elas são catalogadas, é feita uma tabulação ali, para saber quais nomes são indicados acima de 10%. Também está dizendo na Bíblia que tem que ter 10%, né, das indicações, 10% para cima, mas 30%, obrigado, 10% é o patrimônio, né? 30%. Não está dizendo na Bíblia que tem que ter 30% para cima, mas nós criamos esse critério como igreja para que haja uma expressividade da igreja quando os diáconos são eleitos. E aí esses 30% para cima, eles vêm para a votação na igreja. E a igreja escolhe aqueles nomes, né? Normalmente temos escolhido 7, né? Os apóstolos indicaram 7 seguindo um padrão rabínico que existia na época. Sempre quando eles faziam comissões para trabalhos e tudo, eles escolhiam 7 homens, 7 alguma coisa. E aí eles botaram aqui 7 diáconos. Não quer dizer que tem que ser sempre 7. Já tivemos 3 diáconos, 5 diáconos, 7 é um número que entendemos que é razoável. E então, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Os apóstolos ratificaram a eleição. Isso é interessante, porque eles podiam ter dito, não, discordamos de tal e de tal. Mas eles ratificaram. Eles aprovaram a eleição da igreja. Veja, você vê aí 2 poderes, né? Principalmente a igreja participando e elegendo, e os apóstolos, é isso mesmo, indicando e apoiando. Agora, é importante destacar que 2 desses diáconos foram bem conhecidos, né? Um deles foi Estevão, que a gente vai falar mais sobre ele, por isso que ele está na cabeça da lista, o diácono que se destacou. Por quê? Porque ele pregou o evangelho de uma maneira ousada e foi apedrejado porque foi honesto na sua pregação, imitando a pregação de Pedro, muito parecido com a pregação de Pedro, capítulo 3. Foi apedrejado e daí começou uma grande perseguição na igreja. O segundo diácono que se destacou foi Filipe. Por quê? Porque Filipe foi um missionário na região de Samaria e da Judeia. A gente vai ver isso no capítulo 8 e capítulo 9. Quando a igreja é dispersa pela perseguição após a morte de Estevão, só fica em Jerusalém os 12 apóstolos. E então os outros, os mais de 5.000 convertidos, se espalham pela região do Império Romano. Filipe prega o evangelho não só para o etíope eunuco, mas também em Samaria, na região da Judéia. Isso te lembra de quê? Atos capítulo 1, verso 8, o projeto de Jesus. Antes de Jesus ir ao céu, ele disse que os discípulos deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus usou um diácono para expandir a proclamação do evangelho, no caso, Estevão, e usou outro diácono para proclamar o evangelho em 2 regiões para cumprir a meta missionária de Jesus, que o propósito da igreja é proclamar o evangelho aos perdidos, para a glória de Deus. É muito interessante ver como Deus usou os diáconos aqui e eles pregaram a palavra, que a princípio o texto mostra que eles servem à mesa.
E aqui, servir a mesa não é servir a ceia, né? Por sinal, isso é um costume nosso, da igreja moderna, dos diáconos servirem a ceia. No Novo Testamento não tem isso. Como também não tem no Novo Testamento que é o pastor que serve a ceia, certo? Mas isso é um costume muito bom, não tem nada de errado e tem sido feito até os dias de hoje. Mas é importante deixar claro que essas coisas não estão na Bíblia, embora não tenha problema nenhum fazermos desse jeito. Mas, apesar de termos 2 excelentes diáconos aqui, nesse corpo dos 7, sempre tem um, né, que não faz bem. Dos 12 apóstolos, Judas foi o que não fez bem, não é verdade? Dos 7 diáconos, provavelmente, o que não fez bem foi o último. E é assim como tinha na lista dos apóstolos, Judas ficava por último, na lista dos diáconos, o último deles aqui é Nicolau, prosélito de Antioquia. E como é que a gente sabe que esse homem, ele foi um diácono que não fez bem o seu papel? Acredita-se que Nicolau, ele se envolveu com pecados de imoralidade. E que Nicolau, ele começou a ensinar sobre isso, acreditando que se você pratica certo tipo de imoralidade sexual, você está livrando o seu corpo dos pecados, mais ou menos assim, resumindo, né, um pouco da filosofia grega que ele misturou ali. E como é que nós sabemos disso? Nós temos 2 pistas. Apocalipse 2, verso 6, lá na igreja de Éfeso, Jesus elogiou a igreja de Éfeso porque ela odiava a obra dos nicolaítas. Apocalipse 2,6 diz: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, né, eram obras terríveis e tudo indica, né, por vários estudos bíblicos e investimentos de pesquisa nessa área, de que a doutrina dos nicolaítas veio desse diácono chamado Nicolau, que se perverteu aí ao longo do caminho. Em Apocalipse 2,15, nós lemos também: outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. E nesse texto aqui, a igreja de Pérgamo, Jesus está acusando a igreja de Pérgamo de seguir a doutrina dos nicolaítas. Como é que a gente sabe que é uma doutrina sobre moralidade sexual? Porque ele compara com a doutrina de Balaão. A doutrina dos nicolaítas é a mesma doutrina de Balaão, nessa mesma colocação aqui de Jesus para a igreja de Pérgamo. E o que Balaão fez de errado? A história de Balaão está em Números 22 a 25, a 24, principalmente. E Balaão era um profeta mesopotâmico, não era um profeta de Deus, mas que Balaque, o rei dos Moabitas, comissionou, pagou, para poder amaldiçoar Israel. Só que todas as vezes que ele ia amaldiçoar, Deus se revelava a Balaão, e Balaão, em lugar de amaldiçoar, abençoava. 3 vezes. E Balaão disse: olha, eu tentei, mas o Senhor apareceu e eu não pude fazer nada. Mas eu vou ensinar como é que vocês destroem os israelitas. Aí vem o capítulo 25 de Números, lá em Peor. Bote bonitas mulheres para que eles tenham relação com essas mulheres. E o Deus de Israel vai prejudicá-los. Essa é a doutrina de Balaão, que é falada aqui na carta de Jesus à igreja de Pérgamo, que é equiparada à doutrina dos nicolaítas. Por isso a ideia de que a doutrina dos nicolaítas se referir a uma perversão, uma imoralidade sexual aqui. Este diácono, tudo indica, se perverteu. E isso serve para nós entendermos o quê? Às vezes, nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança e a nossa felicidade nos líderes da igreja, no pastor e nos diáconos. E quando um pastor ou um diácono, infelizmente, peca, erra, e muitas vezes até se desvia e comete pecados terríveis, o que é que acontece com as igrejas? Muitos crentes se desviam, se decepcionam. Estou decepcionado, nenhuma igreja presta, e aí abandona a fé. Já viu isso acontecer? Já viu esse filme? Eu vi várias vezes, em várias igrejas. A nossa fé, irmãos, não está em homens.
Está no Senhor Jesus Cristo, homem e Deus, sim, mas não em homens. Se pastores ou diáconos errarem, os crentes permanecem firmes, porque a nossa fé está no Senhor. Entende? 2 exemplos de diáconos aqui. Estevão e Filipe. Mais um provável que se perdeu no meio do caminho. Teve um apóstolo também que negou. E teve, graças a Deus, se arrependeu. E teve outro que traiu. Alguns da equipe missionária de Paulo se desviaram. Missionários se desviaram. Então, nós não devemos ser crentes ingênuos, achando que pastores, diáconos, missionários não pecam e até muitas vezes se perdem. Isso acontece. Daí, orem pelos pastores, orem pelos diáconos, orem pelos missionários, para que Deus sustente, é o Senhor que sustenta mesmo. E se um dia acontecer uma dificuldade, eu não estou dizendo isso porque existe uma dificuldade, certo? Porque a turma vê nas entrelinhas, né? Às vezes, eita, será que o pastor cometeu algum pecado terrível e já está dando uma pista aqui? Irmãos, por favor, né? Vamos, às vezes tem crente que estica a baladeira, né? Então, entendo o que a gente está colocando aqui, certo? Graças a Deus, um bom casamento, nenhum problema, certo? Então, mas o que eu quero dizer é, se um dia acontecer uma dificuldade, sua fé não depende do Valnei, certo? Não depende de mim. Sua fé depende de Jesus Cristo. E se você deixar esta igreja por causa do Valnei, aí Jesus vai acertar as contas com você. Certo? Porque o Senhor Jesus é Deus, Ele é todo-poderoso, é Ele quem cuida de nós, Ele é o nosso Senhor, Ele é o pastor da igreja. Isso é muito importante para que nós não coloquemos a nossa fé no homem, na liderança, porque todos são pecadores. Muitos aqui vieram do catolicismo romano, do romanismo. No romanismo é uma incoerência total, né? Todo mundo, o padre é quase sem pecado, mas ao mesmo tempo é um homem que tem vários filhos, né? Por aí, a gente sabe das histórias, mas ninguém fala, principalmente nas cidades pequenas, né? Aí quando muitos se convertem, chega na igreja, aí vê o pastor na figura de um padre. O pastor não é padre, entende? Isso é muito importante ficar claro na nossa cabeça. E então, mesmo a igreja com problemas de murmuração, mesmo a igreja com problemas na distribuição dos alimentos, mesmo a igreja com muitas situações difíceis, ela resolve a situação ali, orando, obviamente, escolhendo os 7 diáconos para servir e ajudar os apóstolos. E o verso 7 diz, fechando essa parte, crescia a palavra de Deus. Antes de crescer o número de membros, o que é que crescia? A palavra de Deus, muito importante. Crescia a pregação da palavra em Jerusalém. A multiplicação do número dos discípulos. Já pensou? Vem o missionário dar um relatório aqui. Se converteram tantos. Opa! Mas cresceu a pregação da palavra de Deus? Então, primeiro tem que crescer a pregação. Depois cresceu o número de discípulos. E, por fim, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes foram os maiores perseguidores de Jesus. Foram eles que no Sinédrio elaboraram todo tipo de mentira para que valesse aquele julgamento e Jesus fosse crucificado. Foram os sacerdotes que prenderam Pedro e João por estarem pregando no templo e curando o paralítico. E agora muitíssimos se convertem. Essa é a vitória da igreja. Entende? A igreja não brigou com os sacerdotes. A igreja não levantou um motim. A igreja não foi para a violência. A igreja fez o seu trabalho. Pregou o evangelho. Resolveu os seus problemas internos. A igreja cresceu na pregação, cresceu nos discípulos e até os seus inimigos se convertiam. E é assim que nós vamos adorando ao Senhor, glorificando a Deus e avançando até a volta do Senhor Jesus. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te agradecemos muito por tua graça e misericórdia, pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor levanta líderes para a tua igreja. Obrigado, Pai amado, porque é o Senhor que nos sustenta, protege do mal, ó Pai, a liderança desta igreja. Ajuda-nos a sermos sempre ali como Filipe, como Estevão. Capacita a tua igreja, ó Pai, a ser uma igreja madura, uma igreja que confia no Senhor,
uma igreja que resolve os seus problemas em comunidade, aprendendo a concordar, discordar, mas no final das contas resolver, porque a igreja deve crescer na pregação do evangelho, crescer no aumento dos discípulos de Jesus e ter os inimigos da igreja convertidos para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, um bom almoço e à noite aqui, 18h30, nos reunimos novamente.